Alfredo o Grande, que reinou de 871 a 899, foi considerado um dos melhores reis da história. Ele defendeu a Inglaterra contra a invasão dos Vikings, formulou o Código de Leis e adotou o renascimento de atividades religiosas e educativas. Numa altura, durante sua guerra contra os Danes, Alfredo foi forçado a pedir refúgio em uma cabana de uma família pobre saxônia. Sem reconhecer o visitante, a dona da casa teve que sair e pediu a Alfredo que cuidasse de um bolo que estavam fazendo. O rei tinha outras coisas em sua mente e não percebeu que o bolo estava queimando. Ao voltar, a senhora deu uma forte repreensão ao soberano, um caso clássico de identidade equivocada. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Hoje no programa Está Escrito, o pastor Bill Santos apresenta o tema O Caso de Identidade Equivocada. Ao retornarmos à história de José nesta semana, alguns acontecimentos ocorrem. José havia se casado e tinha 2 meninos. Os 7 anos de abundância já haviam terminado. José havia recebido autoridade integral. Ele havia estrategicamente reservado o estoque de alimento durante os anos de abundância e agora controlava os celeiros de alimentos. Ele era o chefe da abundância em meio à fome. A fome havia se espalhado por toda a face da terra. José abre os celeiros de alimentos para o povo de outras terras, ao invés de reservar os alimentos para o Egito. E José tinha apenas 30 anos. Uma fome severa se espalhou pela terra. Somente o Egito tinha comida. Por causa da mão de Deus na vida de José, os egípcios haviam sido avisados a fim de que se preparassem para os anos de necessidade. Tudo sob a liderança de José. Nesta altura, povos famintos de outras terras se dirigem ao Egito para comprar alimento. Enquanto isso, a Câmara, dirigida pelo Espírito, deixa o Egito e focaliza suas lentes numa vila em Hebrom, na terra de Canaã, local da infância de José, que ele havia sido forçado a deixar 20 anos atrás. Gênesis 42, verso 1. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo, para que vivemos e não morramos. O pai e irmãos de José eram ainda vivos, mas não estavam bem. Sua terra havia sido devastada pela fome. Naquele tempo, o patriarca Jacó ouviu dizer que havia alimento no Egito. Por que vocês estão esperando sem tomar nenhuma providência? Disse ele a seus filhos. Imagino que, quando chegamos a uma certa idade, a paciência desaparece. Vocês estão sentados esperando o quê? Precisamos de alimentos, estamos morrendo de fome. As cisternas e saleiros estavam vazios. A colheita estava ressecada. A terra estava estéril. Não havia chuva durante meses. Precisavam ajuda. Sei que há alimento no Egito, disse o patriarca. Quero que vocês desçam ao Egito e tragam algum alimento, senão todos morreremos de fome. Jacó enviou todos os filhos ao Egito. Todos, menos o mais jovem, Benjamim, o único que havia ficado de sua esposa amada Raquel, que já havia morrido. Jacó não o deixou ir. Lembre-se, em Canaã, Jacó pensava que José havia morrido e seus irmãos não sabiam nada sobre o seu destino. Certamente não imaginavam que o irmão que venderam à escravidão há mais de 20 anos era agora o primeiro-ministro do Egito. O único que sabiam e que tinha que obedecer o velho pai e trazer alimento. No Egito, José nada sabia de sua família. É claro que em seus pensamentos íntimos ficava a imaginar o que seria deles. Será que papai ainda é vivo? E os irmãos, será que estão bem? É possível que a fome os esteja maltratando? Enquanto ocupadíssimo no Egito,
Levando as responsabilidades de primeiro-ministro, seus pensamentos certamente voltavam aos dias simples do passado. Sua responsabilidade agora era ter a certeza que o povo estava sendo alimentado e dirigir a distribuição de alimentos aos povos que vinham de outros países com a esperança de ajuda. Esta situação serve de palco para o maior e mais impressionante drama da história. Até hoje, esta história toca o coração e emociona audiências em todo o mundo ao assistirem a sua reprodução em filme, teatro, em todas as partes. Gênesis 42, verso 5. Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. E lhes falou asperamente. E lhes perguntou: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. Imaginemos isso. Os 10 filhos do velho Jacó, Rubem, Simeão, Levi, Juda, Issacar, Zebulon, Gad, Asser, Dani, Naftali, levados à presença do primeiro-ministro do Egito. O ambiente ali deve ter parecido fantástico para aqueles camponeses de Canaã ao se dirigirem ao primeiro-ministro, um homem com grande autoridade, riqueza, que controlava o alimento do mundo inteiro e tinha o poder de vida e morte em suas mãos. Podemos entender como estavam perplexos, pois sua reação inicial foi ajoelhar-se com os rostos encostados ao solo. Eles não tinham a mínima ideia que o egípcio em suas vestes reais não passava de seu irmão que estava perdido. Por outro lado, vejamos a história sobre a perspectiva de José. A esta altura, seguramente encontrava-se exausto. Primeiro, a pressão em construir os celeiros, como também planejar e racionar durante os anos de abundância. Agora, a pressão ao ter que distribuir os alimentos em estoque com prudência, sabedoria e igualdade. Todos os dias ele enfrentava o seu próprio povo, bem como os estrangeiros que ali chegavam, incluindo este último grupo de hebreus, esgotado pela longa jornada. Uma vez que ele os reconheceu e notou que não foi reconhecido, ele teve uma rara oportunidade diante de seu poder devido ao sórdido passado deles. Bem, pelo menos eles se ajoelharam diante dele. Quando se levantaram, José olhou atentamente para cada um deles. Estavam com barbas, diferentes dos egípcios barbeados. Eles se vestiam como o povo de Canaã e falavam com sua própria língua, o hebraico. Não havia dúvidas, esses homens eram os seus irmãos. Finalmente, ali estavam, e a história nos diz que ele os reconheceu, mas se disfarçou. E além disso, falou-lhes asperamente. De onde vocês vêm? Perguntou o primeiro-ministro secamente. Não havia nenhuma razão para que o reconhecessem. Muitos anos haviam passado. José estava barbeado, vestido de trajes egípcios, falando com eles na linguagem egípcia com tradutor. Aos olhos dos 10 filhos de Jacó, ele não passava de um oficial poderoso e temido. Desde que José os reconheceu, sabendo que não o havia reconhecido, ele tinha que pensar rápido. Como não tinha ódio em seu coração, sua mente estava livre para pensar com criatividade, mesmo até de maneira brincalhona. E o que seria apenas uma troca interessante tornou-se tremendamente significativo. Gênesis 42, verso 8. José reconheceu os irmãos, porém eles não reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: Vós sois espiões e viestes para ver os pontos fracos da terra. Por que vocês estão aqui? Perguntou eles. Viemos aqui para comprar alimento, disseram. Somos da terra de Canaã e lá estamos morrendo de fome. De repente, José sentiu uma experiência de algo
já conhecido antes, enquanto falava com seus irmãos, passou por sua mente o sonho que teve 20 anos atrás. Ele se lembrou dos molhos de trigo, dos irmãos ajoelhando-se diante do seu molho, e o sol, e a lua e as estrelas se curvando diante dele. Que vontade teve de se revelar naquele momento e lembrá-los do seu sonho. Vocês vieram para nos espiar, disse em acusação. Vocês vieram para fazer um estudo da nossa terra que não está bem guardada, a fim de nos atacar e roubar-nos alimentos? Não, não, protestaram os irmãos. Nós estamos com fome por causa da falta de alimentos e só viemos para comprar comida. Vejam agora atentamente o diálogo diferente que se seguiu. Verso 11. Somos todos filhos do mesmo homem, somos homens honestos, os teus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu, nada disso, pelo contrário, vieste para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram, nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai, outro já não existe. Então lhes falou José, é como já vos disse, sois espiões. Nisto sereis provado, pela vida de Faraó, aqui não sairás, sem que primeiro venha vosso irmão mais novo. Ponha-se no lugar de José. Como será que se sentiu ao ouvir a declaração dos irmãos? Os seus irmãos pensavam que ele já não existisse. Ele havia sido banido da memória deles. Ele já não existia. 3 vezes José os acusou de serem espias. Em uma das suas respostas, eles deram a José a informação que ele aguardava. Eles lhe contaram que seu pai e Benjamim ainda estavam vivos. Por mencioná-los, eles se colocaram nas mãos de José. Há uma maneira que vocês podem provar sua inocência, José lhes disse. Vocês poderão me trazer o irmão mais novo, mas como não confio em vocês, só um de vocês pode ir. Os demais permanecerão aqui como refém. Depois de apresentar o seu plano, José os colocou na prisão por 3 dias. Não há relato de o que aconteceu durante esses 3 dias. Fica com a nossa imaginação. No 3º dia, porém, ele mudou o plano, sugerindo que somente um ficasse como refém. Os outros poderiam retornar a Canaã a fim de buscar o irmão mais novo, Benjamim. Gênesis 42, verso 18. Ao 3º dia, disse-lhe José, fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão. Vós outros ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas, e trazei-me vosso irmão mais novo, com o que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Não sabemos por que José mudou de plano, ou o que pensava em conseguir com tudo isto. Mas podemos imaginar o que passava pela cabeça de José. Será que Benjamim estaria saudável e forte? E como estaria seu pai? Como gostaria de ver toda a família? Que vontade de lhes dizer quem era. Eles ficariam chocados. José escolheu a Simeão como refém e o algemou diante de seus irmãos. Por que José escolheu Simeão? Você talvez pense que ele escolheria o mais velho, Rubem, que o tentou salvar a vida de José quando jogado no buraco. Talvez José tenha se lembrado da tentativa de Rubem ao intervir em seu favor. Por isso escolheu o segundo irmão, Simeão, para ficar como refém. Mas antes de fazer isso, ele prestou atenção na conversa entre seus irmãos, falando em hebraico, pensando que José não entenderia. Versículo 21. Então disseram uns aos outros, na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhes Rubem, não vos disse eu? Não pequeis contra o jovem e não me quiseste ouvir? Pois vedes aqui que se requer de nós o seu sangue. No original, a expressão nós é enfática. Nós somos culpados. Nós vimos a tristeza de sua alma. Nós não o ouvimos. Notem que os irmãos não culparam seu pai por ser passivo, não culparam o humano José de ser orgulhoso.
Eles não tentaram minimizar o seu erro dizendo serem muito jovens para saber o que faziam. Eles usaram o pronome correto quando concordavam: nós somos responsáveis. O crime desses homens havia sido cometido há mais de 2 décadas, mas eles ainda sentiam a angústia causada por ele. O tempo não apaga a angústia. Temos evidência disso em nossas próprias vidas. O resultado emocional causado como consequência de nossos pecados pode ser tão devastador que pode nos trazer doenças físicas. Imagina o que José pode ter sentido ao ouvir as palavras de seus irmãos quando admitiram sua culpa sobre o que haviam feito. É-nos dito que ele teve que sair da sala para chorar, lágrimas de alívio e alegria. Ele entendia porque os irmãos estavam esgotados, haviam estado na prisão por 3 dias e José sabia muito bem o que isso significava. Ele passou anos na cadeia e entendia os efeitos dessa situação. Lembro-me da afirmação maravilhosa de Paulo em sua carta aos Romanos: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eugene Peterson comenta sobre este verso: mas o pecado não pode competir com a força do perdão que chamamos graça. Quando é o pecado contra a graça sempre vence. Não há ninguém que entenda e aceite a graça e ainda consiga manter o rancor. A graça é agressiva, ela remove a ferida e a substitui com ondas de gratidão a Deus. Assim foi com José ao encontrar seus irmãos. O antigo débito dos irmãos de José já estava vencido e se lhes apresentou altíssimo diante de seus olhos. Abertamente admitiram: somos culpados. Em conformidade com o tempo de Deus, José não se revelou a eles. Pelo contrário, segurou Simeão como refém e mandou os outros de volta a Canaã como instrução restrita para buscarem Benjamim. Mas antes que partissem, José executou um ato de misericórdia. Verso 25. Ordenou José que lhes enchesse de cereal os sacos e lhes restituíssem o dinheiro a cada um no saco de cereal e os suprissem de comida para o caminho. E assim lhes foi feito. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Abrindo um deles o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento na estalagem, deu com o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos: devolveram o meu dinheiro, aqui está na boca do saco de cereal. Desfaleceu-lhes o coração e atemorizados entrulhavam-se dizendo: que é isto que Deus nos fez? Os irmãos de José queriam sair do Egito rapidamente. Quando os sacos de alimento que haviam comprado já estavam nas costas dos seus animais, imediatamente iniciaram a sua jornada de volta a Canaã. Mas algo aconteceu na primeira noite que pararam para descansar e dar água e alimento para os animais. Quando um dos irmãos abriu o saco para pegar alimento para seu jumento, encontrou o dinheiro que havia sido dado para pagar os alimentos bem na boca do saco. Não posso acreditar, disse ele. O meu dinheiro foi devolvido, está mesmo aqui. Os outros irmãos imediatamente abriram seus sacos e descobriram que seu dinheiro também havia sido devolvido. Ao invés de ficarem felizes com a surpresa, ficaram assustados. Começaram a tremer, olhando um para o outro. O que Deus fez conosco? Gosto dessa pergunta. Eles não somente sentiram o impacto de sua culpa, eles também viram a mão de Deus nesta situação. O que Deus está fazendo? Deus estava ativando sua consciência culpada. Algumas vezes nossa consciência é ativada quando somos receptores das expressões imerecidas de graça por parte de Deus. Os irmãos de Deus não mereciam alimentos, não mereciam dinheiro, mereciam-se punição, talvez até prisão pelo que fizeram com José. Mas, pelo contrário, receberam liberdade, sacos cheios de alimentos e o dinheiro de volta. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eles mereciam estar na lista negra de José, mas José nem tinha tal lista negra. Lembra-se do copeiro? 2 anos José passou na cadeia por causa do esquecimento do copeiro.
e nunca se ouviu uma palavra de ressentimento de José contra o copeiro. Por quê? Porque José andava com Deus. Ele se recusava a passar o dia perguntando por que ele me esqueceu. Ele orou: Deus, continue agindo. Eu terei meus olhos fixos em ti. Eu aceito ser esquecido, somente conserve o meu coração puro. E quando o tempo chegar, possa eu falar de tua glória. Se o Senhor decidir usar-me outra vez, que eu possa revelar tua graça e não cultivar qualquer espírito de ressentimento e vingança. E até agora, o vemos agindo desta mesma forma com seus irmãos. Ele não retaliou contra eles, mas sim demonstrou graça e muita misericórdia. Quão agradecidos deveríamos ser porque o Espírito de Deus ainda está trabalhando. O seu Espírito não para de trabalhar, mesmo quando não mostramos interesse nele. A sua resposta ao seu chamado, sua escolha para obedecer, mudará o resto da sua vida. Tudo a Cristo a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo a Cristo a ti entrego. Que prazer, ó meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo deixarei. Nosso querido Deus, nós te agradecemos pela tua graça e pedimos que a tua graça possa cobrir todos os pecados na nossa vida. Esteja com cada telespectador neste dia. Abençoa-os e guarda-os. Em nome de Jesus. Amém.
Amigo ouvinte, na Santa Bíblia aprendemos que Jesus nos ama e deseja muito ter um encontro conosco. Visto que Jesus é a vida, ao encontrarmos com Ele, nós encontramos a vida. Pensando em ajudá-lo nesse encontro com Jesus, o programa Está Escrito decidiu oferecer-lhe hoje o curso Encontro com a Vida. Perguntas importantes como de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos são respondidas e a vida ganha real sentido ao encontrarmos aquele que nos criou e nos resgatou para a vida eterna. Peça agora o seu exemplar do curso Encontro com a Vida e comece a viver. Sua oferta é gratuita. Para você solicitar a sua oferta de hoje, basta chamar o nosso número de telefone 416-259-8608. Chame agora mesmo 416-259-8608. Lembre que a oferta é gratuita. A operadora necessita de seu nome, endereço, número de telefone, juntamente com o nome da oferta que você deseja. Se você preferir, poderá também escrever para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Você receberá em sua casa gratuitamente a oferta solicitada, sem qualquer compromisso com o programa Está Escrito. Agradecemos as suas cartas, os pedidos de oração que nos enviam e também o seu apoio financeiro. Escreva para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Chegamos ao final de mais um programa. Na próxima semana vamos continuar o nosso estudo da vida de José. Espero encontrá-lo aqui conosco, neste mesmo horário, neste mesmo canal. Até lá, lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.